Às vezes você não sente que passa mais tempo no seu trabalho do que na sua própria casa? Muitas horas por dia no mesmo local, muitas histórias e às vezes alguns casos que vão parar na justiça. Casos mais comuns ligados ao ambiente de trabalho é o nosso tema de hoje no Conexão OAB, e quem fala com a gente sobre isso é o advogado Newton Laposte, que é membro da Comissão de Assistência Judiciária da OAB de Botucatu. Obrigada por vir conversar com a gente sobre esse tema que afeta a vida de todo mundo que está aí no mercado de trabalho, né? Primeiramente, queria agradecer a Carolina e a TV Câmara pelo convite. Fiquei muito honrado o nome ter lembrado nesse tema. No que puder ajudar, estamos aí, né? Sim. Então, para essa entrevista, eu pesquisei um pouquinho na internet. Diversos sites listaram os motivos mais comuns que levam a processos trabalhistas. E a ordem era essa: horas extras, dano moral, adicional de insalubridade, verbas de rescisão de contrato e ausência de registro. Antes da gente falar certinho de cada um deles, você concorda com esse ranking? Então, esses tempos até fiz um levantamento perante o site do TST, que seria o Tribunal Superior de Trabalho hoje. Eu concordo até que os principais motivos sejam esses, sim. Eu só não colocaria, acho que nessa ordem que você acabou de colocar. Hoje, pelo site que eu consegui levantar, nesse ano que passou, foi dada entrada cerca de 4 milhões de ações trabalhistas. Essas por inúmeros motivos, assim, vários motivos são que levam as ações trabalhistas em si. Normalmente os principais é a falta de conhecimento da legislação trabalhista, por parte dos empregadores até. E muitas vezes, assim, só é a mágoa do funcionário quando ele sai dessa empresa, então ele fica uma certa mágoa e acaba se recorrendo na justiça para ter os seus direitos, ver se às vezes a gente é muito procurado para ver se o seu direito, se a minha rescisão está correta, foi pago corretamente. Às vezes a pessoa fica com dúvida disso. É muito comum. Você acabou, desculpa, a do ranking. A única coisa que eu mudaria, assim, eu acho que em primeiro colocado, sem dúvida nenhuma, ficaria mesmo horas extras. Em segundo, eu colocaria que seria a ausência de registro ou vínculo empregatício, que se enquadrar melhor. Terceiro, danos morais. O quarto, a rescisão contratual, que seria as verbas trabalhistas. E por último, a insalubridade. Esse é um ranking que eu consegui, assim, através do site. O site não é fácil de pegar, mas acho que dos principais motivos hoje, essa seria a ordem, acho que mais correta. Mas que na internet a gente vai achar várias ordens, aí muda a nomenclatura. Mas são esses os temas principais, né? Hoje os principais motivos que geram. E para a gente falar um pouquinho especificamente de cada um desses casos, já que são, independente da ordem, os mais comuns, tentando já dar as dicas, né? Tanto para os empregados quanto para os empregadores, de como evitar o conflito jurídico, começando pelas horas extras e o adicional de insalubridade. Qual que é o pepino nesses casos e como evitar? Então, em relação às horas extras, normalmente os principais pepinos, eu acho que seria a não contagem corretamente dessas horas por parte do empregador. Ou mesmo, acho que os principais motivos seriam a não contagem corretamente, aquele empregador que acaba coagindo o empregado que, apesar de ter dado a sua saída do horário de serviço, fazer continuar trabalhando. E por último, seria a compensação, que o empregador não... como que eu poderia colocar, o empregador não segue a legislação corretamente nessa compensação de horas extras trabalhadas. A dica, acho que sim, para não ter problema nenhum hoje, acho que a gente poderia colocar, acho que a dica para evitar problemas em relação às horas extras, ou gerar ação trabalhista por essas situações, seria a documentação, comprovar documentalmente, né, essas horas trabalhadas. Hoje, por meio do cartão eletrônico, seria
Bateu, hoje é Bateu dedo, ponto, né? seria bater o ponto. Ou mesmo caderno de ponto mesmo, assinado pelo empregador. E lógico, o pagamento correto dessas horas justas. Ou a compensação correta. Hoje a legislação nossa da compensação seria dentro do mesmo mês, apesar que com a nova lei poderia fazer o acordo entre as partes, a compensação seria de modo diferente, mas a regra hoje é a compensação dentro do mês. A dica é controlar certinho isso, Sim, né? e documentar. Acho que o mais importante é a documentação. Não pode deixar faltar essa documentação, porque posteriormente uma ação trabalhista você tem todo comprovado que foi feito tantas horas, corretamente, foi assinalado corretamente no cartão de ponto, foi pago corretamente conforme a lei. Então, aí você evita qualquer problema judicial posterior. E o adicional de insalubridade cai nesse mesmo caso, da falta de registro que complica? A insalubridade são aquelas atividades de trabalho que expõem o empregado a agentes nocivos à sua saúde. Aí a gente poderia listar como exemplo o ruído excessivo, o frio excessivo com câmeras frias, falta de equipamentos de proteção ou equipamentos vencidos. Então, para evitar, acho que o problema da insalubridade é um pouquinho mais complicado. Seria a busca pelo empregador de avaliar corretamente esses agentes nocivos no local de trabalho. O que muitas vezes acontece? O empregador acha que está tudo bem. Está tudo bem, não tem insalubridade nesse setor. E depois, numa ação trabalhista, onde o perito vai analisar o local de trabalho, ele analisa que existe ali algum tipo que o local é insalubre em si, ou tem agentes nocivos à saúde do empregado. Então, evitar seria a busca corretamente pelo empregador. Se o empregador buscar corretamente essa avaliação, fornecendo os equipamentos corretos, dentro da validade, cobrando o uso desses equipamentos de EPI, provavelmente às vezes não adianta você dar para o empregado também não. Você cobrar esse uso, acho que evita... É fácil de evitar. Evitar qualquer problema. Aí fica aquela questão do buscar. Acho que é o mais importante aí, é buscar e avaliar se aquele setor ou local é insalubre ou não. Tá. Agora, passando para a questão da ausência de registro em carteira, que talvez interesse para bastante gente. O que causa de problema? Por que causa tanto problema então, isso, né? Hoje, a ausência de registro na carteira, ele afeta, como eu posso colocar, ele é um direito fundamental do trabalhador. É um direito, poderia colocar, básico, porque ele deixa de ter ele perde muitos direitos por não ter esse registro. Sim. E hoje, o próprio trabalhador, se ele se sentir lesado, lógico que ele pode buscar ajuda através da ação trabalhista, através da reclamatória trabalhista, buscar os seus direitos para fazer esse registro corretamente pelo empregador. Mas aqui acho que é muito importante colocar hoje que no empregador coloca lá o seu empregado sem registro. Hoje a gente tem inúmeras ações, inúmera jurisprudência também sobre o assunto, que a falta desse registro está gerando danos morais. Então o empregador não registrou o empregado, não fez o correto apontamento na carteira de trabalho, está gerando, pela jurisprudência hoje da trabalhista, gera o dano moral. Não só por causa da falta Não de pela registro, falta de registro, mas o problema é que dano... a ofensa aos direitos sociais, nesse caso, e direitos fundamentais da pessoa, na verdade da pessoa não, do trabalhador, porque ele está perdendo seus direitos sociais, previdência, perde muita coisa, né? E se caso ocorre algum acidente dele na rua, que ele poderia se afastar, ele perdeu todos os direitos e vai ficar em cargo do empregador, que deveria ter feito corretamente. Porque a CLT, no seu artigo 29, ela preconiza que é a obrigação do empregador fazer esse registro a partir do momento da contratação do empregado, fazer essa anotação na carteira. Tá, então ficar esperto tanto quem vai contratar quanto quem está sendo contratado, Sim, que é um direito fundamental. É um direito fundamental, porque você acaba perdendo outros direitos por causa dessa falha. Às vezes, não sei se é falha ou esperteza, para tentar evitar para outros pagamentos. Concordo que hoje a gente tem uma carga tributária em cima do empregado bem alta. Então, às vezes, o patrão tenta, e hoje em dia, pela falta de emprego, a pessoa acaba aceitando. Agora, que nem você comentou, na hora da rescisão do contrato, que pode envolver a questão das mágoas e tudo mais, né? Que
um dos lados se sente lesado, com mais direitos, enfim. O que normalmente ocorre nessa hora e o que fazer para tudo sair corretamente nesse momento do desligamento do trabalhador com uma empresa? Então, primeiramente, eu vou colocar dados aqui. Hoje, a rescisão contratual de verbas trabalhistas aparece nesse ranking como as principais motivos de ação trabalhista. Mas ela aparece nesse ranking, eu consegui levantar esse dado, é por causa de ações trabalhistas contra empresas que acabaram falindo. Então, o maior número de ações pelo motivo da rescisão contratual e de não pagamento de verbas trabalhistas é porque as empresas acabaram falindo e não pagando essa rescisão. Isso é um dos motivos que ela aparece nessa lista, eu acho. Apesar de que pode haver outros erros. Na hora do desligamento do empregado, pode haver erro de cálculos, pagamento, descontos indevidos nas verbas rescisórias, outros problemas que poderiam acho que interpretações incorretas da legislação trabalhista na hora de fazer a rescisão. Evitar, eu acho que é você ter uma assessoria jurídica, ou até, às vezes, eu acho que aí na rescisão seria importante a jurídica e a contábil, acho que seria muito importante também nessa baixa, para não ter depois posterior problema com a justiça. Porque daí o empregado fica o que foi pagado corretamente. Muitas pessoas vão procurar para fazer o cálculo, para tirar a dúvida. Para tirar a sua dúvida. Foi pagado corretamente? Foi lá, levantou, foi pagado corretamente, tá certo. Então tá bom, obrigado. Mas a pessoa fica com essa dúvida, porque às vezes, como ela não tem o conhecimento, gera dúvida. E o patrão às vezes não tem o conhecimento e paga errado, acaba gerando as ações também nesse caso. Mas o maior número hoje desses casos é por causa das falências das empresas. Tá certo. Acabou tendo bastante. Agora, para falar do último tema desse ranking, que acho que é um dos mais sérios, que você já citou, que é o dano moral no ambiente de trabalho. Primeiro, tirando a dúvida, né? O que é dano moral no trabalho? Então, vamos primeiramente aqui separar o tópico aí e falar o que é a moral. A moral, ela diz respeito à reputação do indivíduo no meio social. Então, na moda hoje as redes sociais, então o que seria essa reputação? A boa fama, a dignidade da pessoa, a sua privacidade em si. Hoje tem muito problema de privacidade. São conceitos, como eu posso dizer, muito subjetivos de cada um, do indivíduo, né? Isso a moral de cada um. Então agora a gente, por isso, como dano moral, é quando a pessoa se sente prejudicada no seu subjetivo. Acho que a gente poderia colocar alguns exemplos, que seria, vou colocar exemplos... Um chefe que gritou na frente de outras pessoas com um trabalhador. Sim, poderia colocar agressões verbais, até o próprio bullying hoje. Está na moda na escola, mas no local de trabalho, acho que também se enquadraria. A exposição em público de funcionários, a própria chamando a atenção, ou mesmo aquelas brincadeirinhas bobas no local de trabalho que a pessoa subjetiva, no seu subjetivo ele se sente ofendido. Esse é o dano moral aceitado hoje. É subjetivo, mas é a pessoa que vai dizer, né? Há um dano. Não só a pessoa dizer, mas esse dano acaba afetando todo o resto da vida dela, podendo gerar até doenças, podendo gerar até uma doença física, se pode dizer. E a gente consegue englobar nessa questão do dano moral também a questão do assédio no ambiente de trabalho, que inclusive está sendo bastante discutido hoje em dia. Foi a questão que veio à tona por mulheres de Hollywood, que Hollywood, querendo ou não, também é um ambiente de trabalho. Então esse assédio também entra nessa questão do dano moral, é diferente? Como funciona? Acho que a primeira coisa é a gente colocar os tipos de assédios aqui. No assédio, a gente... Na legislação e na jurisprudência, a gente tem dois tipos de assédio. O assédio moral, que ele não tem uma legislação específica, mas ele é aceitável pela Justiça do Trabalho hoje, gerando a indenização pelo dano. Seria daí o assédio moral. Normalmente, o assédio moral, eles colocam como uma sequência de violência psicológica na pessoa, né? Aquele excessivo, aquela perseguição,
exemplificando, assim, acho que vai ficar mais fácil. O outro tipo de assédio que a gente poderia colocar, igual você falou de Hollywood, seria o assédio sexual. Hoje, pela legislação nossa brasileira, o assédio sexual, ainda de gerar o processo trabalhista, sua indenização, gera o processo criminal por ser considerado crime. Hoje a gente tem uma lei do ano de 2001, a 10.224, onde configura como crime esse assédio sexual. E que seria esse assédio sexual? Seria constranger alguém a praticar algum ato sexual, prevalecendo o agente ou usando o agente da sua posição hierárquica superior. Sim. Aqui no sexual, pela legislação, é sempre o superior. O assédio moral, ele pode ser até o subordinado fazendo contra o seu superior. Pode acontecer nos dois casos. O sexual, normalmente, eles colocam do superior. Porque, na verdade, a legislação especificou... É um abuso de poder, assim. Ele usa como que colocaria? Ele é praticado pelo superior, que ele usa a sua posição, né, o seu cargo, para ter favores sexuais. E como que a empresa, a gente falou dessas questões que ocorrem, danos morais, assédio, como que a empresa pode apoiar as vítimas e não só isso, às vezes fazer um ambiente de trabalho que não incentive esse tipo de prática, né? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas numa visão de advogado, tem alguma coisa que a empresa pode fazer? Então, acho que a empresa, nesses casos, ela tem que tentar, apesar de colocar uma linha de conduta e de educação entre seus funcionários, eu acho que a melhor prevenção seria a união entre as partes. O que seria? A união entre os gestores, o empregador, o médico, o técnico de segurança e o próprio empregado. Aquele que se sente lesado, ou que ele tem um acesso à comunicação que ele possa se socorrer da empresa nesses casos. E se sentir, eu acho que o mais importante nesse caso é se sentir acolhida pela empresa. Não adianta nada a empresa também ouvir e fingir que nada está acontecendo. A empresa dá acolhimento, ouvir essa denúncia, procurar o que está acontecendo. Eu acho que nesses casos mas é muito complicado uma situação. Sim. Que às vezes envolvem as partes, o próprio empregado tem medo de perder o emprego, vai falar... É uma situação bem complexa. Acho que o mais importante, acho que a palavra-chave é o acolhimento. A empresa acolher os funcionários quando estão nesse tipo de situações. Ou até o assédio moral, como o sexual, que eu acho que aí gera um outro problema muito pior. Mas em ambos os casos, eu acho que para evitar um problema maior ou até quem vai pagar a indenização vai ser o empregador. E só para a gente encerrar esse assunto e partir para o próximo, todos esses casos que a gente falou, se der a causa ganha para quem entrou com essa ação, cabe a indenização. Sim, se ele ganhar, conseguir provar, porque vai ter tem um perícia, processo, tem todo o processo, você comprovar, tem vários tipos de provas aí, testemunhal, documental, e própria pericial, nesse caso, para ver o que a pessoa, a doença que ele às vezes pode acarretar até uma doença, a pessoa tem seria uma depressão, até doenças mais graves por causa do que está acontecendo na empresa. Sim. E já que você entrou nesse assunto, algo que eu achei interessante pesquisando para a entrevista é agora sobre acidente de trabalho. Porque quando a gente pensa em acidente de trabalho, já vem imagem de pessoas machucadas, máquinas que causaram dano, etc. Mas, na verdade, o acidente de trabalho mais comum são as doenças laborais. Por exemplo, a lesão do esforço repetitivo, o LER. Então, qual a responsabilidade do empregador nesses casos? Então, vamos voltar para o geral. Qual a responsabilidade do empregador no caso do acidente de trabalho? Seja ele qual for. Seja ele qual for, primeiro. Todo acidente de trabalho, todo que gera acidente de trabalho, toda a responsabilidade... na verdade, assim, vamos voltar. A responsabilidade do empregador nesses casos, que vem através da Constituição Federal, ela é subjetiva. O que seria a responsabilidade subjetiva? O empregado vai ter que comprovar o dano, o dano, né, o nexo entre que aquele dano ocorreu por causa daquele fato na empresa e
tem que provar também dolo ou culpa do empregador. O que seria o dolo? Dolo. Ou ele deixou de fazer alguma coisa que deveria? Deixou de fazer uma manutenção que deveria ser feita, deixou de fornecer um equipamento de proteção que deveria ter fornecido. O que a gente pode colocar mais? Não seguiu as regras de segurança corretamente. Tem que também o empregador ter uma culpa, nem que seja leve, como que eles colocam, mais colocar, levíssima, ele tem que ter a culpa. Mas lembramos que há exceções. Sim. O Código Civil posteriormente veio e alegou que nos casos de trabalho ou atividades que envolvem risco, a responsabilidade do empregador é objetiva. Essa é a exceção à regra. A regra é ser subjetivo, tem que comprovar sempre, no mínimo, a culpa. Na objetiva é fato, só que o problema é assim, o nosso ordenamento não vem e fala quais são essas atividades de risco. Então foi deixado para a jurisprudência e para os juristas, né? Sim, entender quais avaliar quais seriam essas atividades. Ficou meio aberto esse rol. Tá. Alguns juristas hoje colocam que esse rol seria as atividades insalubres e perigosas, mas não há um consenso no assunto. Então cada caso vai ser um caso aí para a justiça decidir. E nesse caso que a gente vê, eu vou citar o LER, e até também já entrando estresse, depressão, ansiedade, que eu pesquisei e são doenças que as pessoas estão alegando que esse estado psicológico tem a ver com o ambiente de trabalho, e algumas pessoas estão ganhando causas porque comprovam que a depressão ou, sei lá, o estado psicológico deles veio em decorrência do trabalho. Doença, né? Não deixa de ser uma doença. Que ela adquiriu pelo trabalho. Então, como funciona nesses casos mais subjetivos ainda, né? Vou voltar só no LER primeiro, que você tinha falado, eu acho que eu acabei não respondendo. O LER, o que seria o LER, né? O LER é lesões por esforço repetitivo. O LER é considerado hoje, pela legislação, uma doença profissional, doença laboral mesmo. Mas como eu disse lá em cima, a responsabilidade do empregador, mesmo no caso da LER, é subjetiva. Tem que ser comprovado. Tem que ser comprovado que aquela doença foi adquirida por causa da atividade que ele estava exercendo. Muitas vezes isso acontece por desrespeito do empregador às regras de segurança e às regras de saúde no local de trabalho. Aí acaba gerando esses tipos de lesões. Aí, o estresse, a ansiedade, a própria depressão na empresa, na sociedade corrida que a gente vive hoje, quase qualquer local de trabalho, novo, né? Não sei se é um assunto novo, é um assunto bem complexo, porque acho que envolve muitas áreas nesse contexto. Envolve a área de saúde, que seria todo o trabalho, envolve, eu acho que a parte psicológica também, que seria psicólogo, Então, só para deixar claro, essas consideradas doenças englobam, sim, também com esse trabalho. Cai naquele mesmo coração de provar a responsabilidade que foi adquirida, a depressão, o estresse pelo local de trabalho, vai gerar também dano e a indenização. E é como a gente estava comentando, às vezes a prevenção é melhor do que... Sim, nesse caso de estresse, que é hoje todo local do dia a dia do trabalho, qualquer local de trabalho gera o estresse. Poderia, acho que hoje nesse melhor caso, a prevenção seria o trabalhador, o empregador, na verdade, fazer algumas ações ou projetos de qualidade de vida ao seu empregado. Seria aquela quebra de rotina, 15 minutinhos para fazer uma atividade, um alongamento. E eu acho que sempre... A boa convivência, né? Não, sim, acho que é bom. Eu acho que colocar assim, sempre o empregador, ou não sei, as empresas maiores têm o seu RH mais complexo, toda a estrutura, sempre buscar... se está havendo uma perda de produtividade naquele ou naquele outro indivíduo, porque sempre está tentando buscar o que está acontecendo. Que eu acho que a melhor solução aí é prevenir antes que aconteça. Porque o estresse vai ter no dia a dia, por causa da cobrança, da produtividade, sempre vai ter aquele estresse. Mas eu acho que você tentar evitar que esse estresse vire algo pior, um problema de ansiedade grave, uma depressão, e daí você vai perder, de certa forma, o empregado, não vai produzir. Eu acho que é a prevenção. Eles sempre empregador de olho nessa coisa. E ter o acesso. Eu acho que sempre ter esse acesso fácil. Então, às vezes, eu acho que o empregado ele se sente isolado e não tem para quem recorrer. Acho que é a pior
problema. Já que a gente falou de prevenção, então, terminar a nossa entrevista com um dado e também com uma dica final, né? A revista Exame divulgou uma pesquisa que diz que 3 em cada 4 profissionais já presenciou comportamentos infantis no trabalho. Por exemplo, formação de panelinhas, fofoca, birra, negar informações e até aquele famoso roubaram a minha marmita. Isso foi relatado na pesquisa mesmo, né? Então, relações pessoais nunca são fáceis e no ambiente de trabalho ainda a gente tem que conviver com pessoas diferentes e tudo mais. Então, qual a dica para tornar o ambiente de trabalho mais prazeroso e saudável, sem deixar brecha para que comportamentos pessoais inadequados mesmo virem casos de justiça? É um caso assim que hoje em dia virou meio que corriqueira, essa xinha do local de trabalho, né? Eu acho que nesses casos, que eu acho que o empregador, o que a empresa pode fazer é criar alguns procedimentos internos posso colocar, de condutas comportamentais, que é cabível no homem mediano. E é importante, eu acho que aí organizar um código de conduta para que você evite que certas coisas não podem ocorrer dentro da sua empresa. E o trabalhador saiba o que ele pode e não pode. Então, colocar nessa conduta e deixar bem simplificado, ou na hora da contratação, ou na hora de estabelecer esse código, pode ser no seu regimento interno da empresa, o que pode e o que não pode acontecer. E daí você conseguir controlar, assim, até poderia colocar que havendo punições em caso de acontecimentos, até gerando uma demissão, no caso, se possível, por causa de repetições do mesmo erro. Seria, acho que, importante aqui também colocar, acho que eu volto um pouquinho o que a gente falou lá atrás, do acolhimento. Ter o empregado, o funcionário, um acesso, um meio de comunicação interno, para relatar esses acontecimentos, que essa denúncia pode ser averiguada. Tentando prevenir alguns problemas pior, porque depois eu acho que às vezes uma rixinha dessa entre alguns pode gerar uma agressão, pode gerar uma coisa que depois vai gerar um problema muito maior, pode afetar maior, outros empregados. Às vezes, acho que evitando. Acho que o importante é a comunicação, ter essa comunicação, ter esse acesso do empregado à comunicação com o RH ou o empregador, e de modo que possa resolver o seu problema. Mas acho que o mais importante nesses casos seria um código de conduta, criar um código de conduta para evitar essas pirracices, esses comportamentos de criança, infantil. Eu acho que seria a melhor alternativa hoje. Muito obrigada, Newton. O Dr. Newton vem esclarecendo alguns casos comuns no ambiente de trabalho. Se identificou com algum, tem alguma coisa diferente que tenha acontecido no seu trabalho, pode entrar em contato com a gente. Esse foi o Conexão OAB, falando de casos comuns no ambiente de trabalho. Esse programa fica por pelo menos 15 dias na nossa programação e depois você ainda encontra no YouTube. Obrigada e até a próxima.